Senhor ele já tinha falado com Rebeca que dentro dela o mais novo dominaria o mais velho. Então não tinha necessidade de Rebeca e Jacó enganar o seu pai. Porque era uma promessa, era um decreto do céu. Então mais cedo ou mais tarde o Senhor faria Jacó e o povo de Jacó, né, mandar em Esaú, que era o mais velho. Só que com essa mentira, com essa invenção, acabou que gerou, né, uma situação complicada, onde um irmão queria matar o outro porque foi enganado, porque foi retirado dele as bênçãos que o pai daria para ele por direito, né, por ser filho mais velho. Mas o que o Senhor tinha prometido não deixou de se cumprir. Mas teve consequências, né? Uma mãe precisou mandar um filho embora, um filho que mais amava, porque Rebeca amava mais Jacó e Isaac mais Esaú, né? Algo também que já é complicado para quem é pai, para quem é mãe, para quem é filho. E ela teve que ver, né, um filho ir embora por conta de um equívoco dela, por conta de uma precipitação dela. A Bíblia fala que quem se precipita com o pé, peca. Quem se precipita com o pé, peca. Por quê? Porque a precipitação, ela nos faz fazer, muitas das vezes, coisas que até o próprio Deus já nos prometeu. Mas aquele jeitinho brasileiro que a gente costuma falar, que a gente costuma dizer, né? Para agilizar as coisas, para adiantar as coisas, vai nos trazer consequências, e muitas das vezes irreversíveis. Então a gente precisa, sim, esperar o tempo do Senhor. Por mais que pareça que não tem como acontecer, porque Jacó iria dominar, iria mandar, né, o mais velho. Mas, se parar para analisar as circunstâncias, Esaú era o mais velho, né? O pai amava mais Esaú. Já estava decretado que Isaac abençoaria, né, Esaú. Então, se formos olhar também para o lado de Jacó, de fato, a insegurança bateria, né? Porque todo o cenário, o processo, as circunstâncias mostrava que, de fato, né, quem ganharia essa batalha, essa situação, seria Esaú. Mas, acima disso, de tudo isso, havia uma palavra de Deus. Havia uma promessa do Senhor, né? E o que eu quero passar com você, para você, através desta palavra, é que aquilo que Deus te prometeu, muitas das vezes desde o ventre da tua mãe, ele vai se cumprir. Não adianta. Quantos anos já passaram? Quantos anos mais vai passar? Vai se cumprir. Não tem necessidade da gente querer dar um jeitinho brasileiro para adiantar as coisas. Não adianta a gente querer agilizar, apressar as coisas de acontecer. Por quê? Porque quando a gente se precipita, as consequências daquele processo pode gerar em nossos corações, no meio da nossa família, né? Muitas das vezes consequências irreversíveis, né? Foi concluído, aconteceu o que Deus ia fazer, mas Esaú teve que passar por um sofrimento, Isaac, a mãe, Jacó. Por quê? Sofrimentos que poderiam ter sido evitados, né, se Rebeca e Jacó não tivessem enganado Isaac. Porque independente do que o cenário demonstra, o que Deus decretou está decretado e acabou. Então a gente tem a mania de achar que Deus falou, mas por causa do cenário não vai se cumprir. Deus não precisa de cenário favorável para fazer cumprir aquilo que ele prometeu. Deus não precisa de um cenário que aos nossos olhos tá tudo perfeito, correndo na mais perfeita ordem vai dar certo, não. Na maioria dos casos, Deus trabalha exatamente quando o cenário está completamente o oposto daquilo que ele decretou. Completamente diferente. Aonde os nossos olhos não vêem nem mais possibilidade de acontecer. Aí o Senhor desce e age. Desce e faz acontecer. Então que a gente venha aprender a esperar verdadeiramente o tempo do Senhor, independente de como esteja o processo naquele momento. Mas se Deus falou, vai se cumprir. E há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então há processos que nós precisamos sim passar. Há processos que nós precisamos sim evidenciar. Até para quando o chamado, a bênção, o milagre se tornar visível, palpável, a gente não venha tratar com descaso, com desprezo, né? E dar o devido valor, o devido cuidado, a devida importância e ter a devida responsabilidade para administrar aquilo que Deus entregou. Então Deus tinha falado com ela desde o ventre. Não era algo que ela não sabia. Ela sabia porque Deus falou com ela. Mas o que foi que ela fez? Ela tomou a frente do processo do céu. Ela tomou a frente de Deus. Porque ela imaginou que a partir do momento que o pai abençoasse Esaú, o que Deus falou com ela não se cumpriria. Mas mesmo Esaú sendo abençoado pelo pai, o que Deus falou para a vida de ambos aconteceria independente de qualquer coisa. Que nós venhamos aprender a olhar para aquilo que o Senhor nos prometeu.
Porque em meio às dificuldades, a gente acaba invalidando o que Deus falou e desacreditando do poder que Deus tem para fazer se cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas o Senhor, Ele é um Deus que faz o impossível se tornar possível. A gente precisa entender o que é que significa o impossível. O impossível é aquilo que eu e você não podemos fazer, não podemos apalpar. Muitas das vezes até sonhamos, mas não tem possibilidade física de ser realizado. Então o que é possível a gente faz. Mas o impossível só Ele faz. E se Ele te prometeu, se há uma palavra, um decreto do céu, mais cedo ou mais tarde, mas sempre no tempo certo vai acontecer. Então não vai ter necessidade de a gente colocar o nosso pé à frente daquilo que o Senhor falou que iria fazer. Nos cansarmos em fazer algo que o próprio Senhor já disse que iria fazer. Não tem necessidade. Eu sei que o processo é difícil, é doloroso, muitas das vezes amargo, mas a gente tem que colocar, a gente precisa passar. E não é fácil pra mim falar isso, não. Porque falar é fácil, viver que é difícil, mas eu também vivo. Então pra mim nem falar e nem viver é fácil. Os processos que a gente passa na vida não é fácil. Muitas das vezes a gente quer sim se precipitar ou parar, porque conosco é 8 ou é 80. Ou a gente se precipita ou a gente para, estaciona. E o Senhor não quer nenhum nem outro. O que o Senhor quer é simples. É só que você continue, dando um passo de cada vez. Somente isso. Você continuar perseverando, caminhando, obedecendo, que o Senhor Ele vai se encarregar de fazer. Porque se você se precipitar, você vai falhar. E se você parar, você só vai tardar e demorar mais ainda aquilo que o Senhor tem para a tua vida por causa da sua pressa, da sua agonia. E, óbvio que quando a gente está passando por um processo, o que a gente mais quer é sair dele, né? Mas o que a gente passa por um processo 1 dia, 2, 3, parece que é uma eternidade. Mas é necessário. Observe se depois de cada processo você não sai um pouco mais forte, mais maduro, mais responsável, mais resistente. Porque o Senhor, Ele sabe exatamente como tratar, como moldar, como fazer acontecer. E Deus, Ele não vai entregar nas nossas mãos algo tão grande, com tanta importância, enquanto estamos ainda imaturos, enquanto estamos ainda engateando. Ele precisa forjar o nosso caráter. Ele precisa forjar a nossa natureza, porque é uma natureza terrível. Um pai responsável que ama o seu filho, ele vai dar um carro ou uma moto ao seu filho antes que ele passe pelo processo de maturidade, que faça uma habilitação, que tenha um conhecimento, né, maior daquilo que ele vai manejar? Não vai. E assim é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele nos ama tanto, que o que Ele tem para nos entregar é tão grande, tão imenso, que pra gente suportar aquilo que Ele tem para nos entregar, a gente precisa ter a maturidade e a responsabilidade de acordo com o que Ele vai nos entregar. E enquanto isso, a gente vai passando por fases, por processos, por circunstâncias, que vai sempre nos amadurecendo, nos elevando a níveis diferentes, né? E nos fazendo o quê? Alcançar mais maturidade, né? Mais ânimo, mais estrutura. Porque senão, quando a gente receber aquilo que temos nas nossas mãos assim tão fácil, a gente por qualquer besteira vai deixar esvair pelas nossas mãos. E as coisas do céu, elas são muito importantes, muito valiosas, e precisa ter devido valor, devido amor e devido responsabilidade. Então entenda hoje, em nome de Jesus, aquilo que Deus te falou, te prometeu, Ele vai cumprir sim. Não precisa você se precipitar e também não precisa você querer parar para colocar o Senhor na parede. Eu vou parar, porque aí, não. Deus, Ele não é menino. E Deus, você, sendo ou não sendo, fazendo ou não fazendo, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus, não vai mudar em nada. Agora eu e você perdemos muito. Perdemos tudo, na verdade. Quando paramos, quando estacionamos, né? Em vez de continuar. Porque é nós que precisa, né, do grande eu sou. Não é Ele que precisa de nós, né? Então, entenda hoje, em nome de Jesus, que não tem necessidade de você colocar as carroças na frente do boi, como diz o ditado brasileiro, para que aquilo que Deus prometeu você veja cumprir. Porque o Senhor, Ele é grande demais. Ele é poderoso demais para fazer aquilo que Ele te disse. Mas antes disso, você precisa ser moldado. Antes disso, você precisa ser preparado para receber. Fique com essa palavra e Deus te abençoe em nome de Jesus.